Respire fundo e permita que a fé desperte dentro de você. Você já se perguntou como é possível romper barreiras invisíveis entre você e o plano superior? Neste vídeo, Maíse Braga nos conduz por uma jornada intensa. Como arrombar as portas do céu através da fé que move montanhas e da prece que transforma destinos. Imagine uma energia tão poderosa que ultrapassa as entranhas da dor, da luta e da desesperança e encontra guarida no coração de Deus. É disso que vamos falar hoje. Prepare-se para sentir o frio da urgência espiritual e o calor da esperança vibrante. Vamos descobrir juntas, em meio à narrativa de fatos comoventes e exemplos impactantes, que a prece verdadeira pode salvar almas, inclusive nos momentos mais aterradores. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode acender uma chama na sua jornada espiritual. Assista até o fim, se inscreva no canal e comente o que essa palavra despertou em você. E pensando nisso, nosso tema de hoje é arrombando as portas do céu. Essa frase foi dita pelo Chico quando um número enorme de mães que haviam perdido seus filhos começaram a procurá-lo em Uberaba no início da década de 70 do século passado. Mas era muita gente. Eram pessoas de outras religiões, levadas por amigos espíritas, eram pessoas sem religião nenhuma, porque quando você perde um pedaço de você, que é perder um filho, você tem que encontrar um apoio. E quando as mães saíam decepcionadas, porque, obviamente, as almas suicidas, por exemplo, não tinham condição imediata de dar uma mensagem. E era enorme o número de espíritos sofredores que também não podia se comunicar. Ele disse: a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Aquilo que uma mãe pede para um filho pode passar o tempo, mas se realizar, porque as forças do bem têm carinho por aquela perda tremenda que a mãe não consegue suportar. Ficou famoso o caso de Dona Yolanda César, mãe de Augusto César. Durante 4 anos, ela levou um monte de gente que havia perdido os filhos e ela nunca recebia uma mensagem. Você começa a ficar desanimada. Até que, depois de 4 anos da morte de Augusto, de madrugada, Chico, mais feliz do que ela, junta os papéis da psicografia e diz: Yolanda, essa é para você. Finalmente, Augusto César havia se comunicado. E, claro, depois ele escreveu até livro através do Chico. Mas não foi mole para ela, e ela desencarnou há poucos anos, já muito idosa. Primeiro, ela não era espírita. Segundo, ela duvidou até da existência de Deus quando o filho desencarnou. E ela levava as pessoas para o Chico sem receber nenhuma palavra do Augusto. Só depois de 4 anos é que ela conseguiu. As quadrinhas, aquelas quadrinhas, né? Embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Foram as últimas coisas que o Chico psicografou, porque ele já estava muito idoso, muito doente, e aí surgiu um problema. As mães, não só aquelas que recém haviam perdido seus filhos, mas aquelas que há muitos anos frequentavam e volta e meia recebiam alguma mensagem, começaram a exigir que os filhos se comunicassem novamente. E o Chico não tinha mais como, porque mediunidade vem da nossa energia, do nosso ectoplasma. Por isso é raríssimo você encontrar, por exemplo, um orador que aos 90 anos faça uma palestra. Porque é toda uma energia que você deixa de ter, porque o seu corpo físico está envelhecendo. Ora, Chico morreu com 92 anos, mas bem antes disso, as mães iam lá e tinham brigas com ele. Elas brigavam sozinhas, é claro, pela pessoa que o Chico era, mas exigiam que os filhos se comunicassem. E o Chico não podia mais.
Não havia como acessar a mediunidade dele, a dos amigos espirituais, e muito menos de jovens desencarnados. Então, o que os espíritos fizeram? Começaram a psicografar pequeninas quadras para dar mensagem àquelas mães. Mas elas não aceitavam, elas queriam o filho. E foi uma época difícil, a época final da vida do Chico, porque elas queriam receber do filho mais uma palavra. As famílias criaram muitos centros de ajuda. Isso eu te queria comentar com vocês, porque os próprios filhos, quando davam mensagem, diziam: minha mãe, meu pai, ajude as pessoas, consiga uma forma de ajudar. Na nossa cidade, onde nós vivemos, tem tanta necessidade. Aí as famílias começavam, principalmente, claro, as que tinham muito mais recurso, começavam a fundar casas espíritas, começavam a fundar grupos de apoio às pessoas necessitadas. E isso se espalhou e existe até hoje, porque os filhos queriam que seus pais suportassem a dor agindo para o bem. E por isso o Chico dizia que quando nós oramos, quando nós ensinamos nossos filhos e netos a orar, nós estamos criando uma total sintonia daquela alma com o espaço. E vamos ensinar a eles a ter uma saúde real, que é, através da prece, se energizar completamente para as horas felizes e para as horas difíceis também. Nos campos de concentração, na época da Segunda Grande Guerra, todos que estavam lá, e foram pessoas das mais diversas espécies, que ficaram anos presos, aguardando uma libertação, eles oravam toda noite, baixinho, cada um dentro da sua convicção, para suportar tudo o que acontecia. E uma senhora que foi entrevistada pelo cineasta Steven Spielberg, quando ele estava organizando depoimentos para a lista de Schindler, esse filme impressionante até hoje, ela comentou que, à noite, eles se reuniam e cantavam uma música que os judeus ensinaram para as outras pessoas, que dizia: Deus, por que não escutas as nossas preces? Por que nos abandonaste? E um senhor sobrevivente de Auschwitz contou que ele tinha 11 anos ou 10 anos e foi separado dos pais naquela fila quando as pessoas desciam do trem para serem selecionadas, ou para o trabalho ou para a morte. Ele era filho temporão e os seus pais já eram de idade e imediatamente foram colocados na fila para morrer. E ele procurou pelos pais o dia inteiro, não os encontrava, e foi perguntar a um soldado alemão onde os pais tinham sido colocados. E o soldado, ironicamente, apontou para a fumaça que saía dos fornos crematórios e disse: aquela fumaça são seus pais indo para o céu, ou para o lugar onde você acredita que eles vão estar depois de mortos. Mais tarde, ele veio a saber que muitos eram colocados nos fornos ainda vivos. E ele orou até 1945, quando foi libertado, para que isso não tivesse acontecido com seus pais. Orou profundamente. Toda pessoa que sofre, que espera, ora com todas as forças da sua alma. E muitas vezes a resposta não é o que nós pretendemos, mas sempre vem. Muitas vezes é solidão, é desilusão, mas a prece sempre nos comove, nos sustenta, chega até o mundo espiritual e lá os nossos mentores,
encaminham os nossos pedidos para os nossos protetores espirituais. Aí você deve estar pensando, meu Deus, que coisa linda! Aquele Pai Nosso que eu faço em meio segundo, sem nem saber o que eu estou prometendo de verdade, chega nas altas esferas. Não chega, não. Os espíritos dizem que tem prece que a gente faz sem nenhum coração, sem nenhum sentimento e que não passa do teto do lugar onde nós moramos. Então, vamos ter um real sentimento para pedir. E como dizia Emmanuel, vamos nos esvaziar para nos encher de Deus, mesmo que a resposta às nossas orações não seja aquilo que nós queríamos, que nós pretendemos. Há 2 ou 3 semanas atrás, um espírito manifestou-se num grupo mediúnico, aqui na comunhão. E um amigo me contava, fomos tomar café da manhã juntos, e ele me contava que o espírito apresentou-se como tendo sido um judeu em outras vidas, e ele sabia que nós estávamos todos acompanhando pela TV o impacto desta guerra que começou há quase um mês atrás. Mas que ele queria fazer um pedido, que mesmo que nós olhássemos aquilo diariamente, acompanhássemos os noticiários, que nós fizéssemos a nossa oração, não simplesmente para aqueles irmãos, principalmente as crianças, que estão desencarnando, mas que nós pedíssemos às forças maiores que eles, e ele se incluiu, os desencarnados que estão naquela região, para retirar do corpo físico as almas que estão desencarnando, conseguissem fazê-lo, porque eles não estão conseguindo. Porque ódio, não importa de que lado venha, é uma coisa que nos magnetiza de tal maneira que fica difícil tirar o espírito do corpo e convencê-lo de que o corpo está morto e que ele tem que ser levado para regiões de recuperação. E olha, para um espírito se manifestar aqui na Comunhão Espírita de Brasília, com esse detalhe de pedir que todos nós oremos, ele não disse, não olhem nada, não acompanhem o noticiário. Ele disse, orem, para que nós, que fazemos parte das equipes de socorro, consigamos retirar todas as pessoas que estão desencarnando, de todos os lados. Porque imagine se os espíritos têm lado. Não tem, não. Ontem você foi um judeu, hoje um maometano, não, hoje vocês são espíritas, né? São pelo menos simpatizantes. Mas a verdade é que eles estão com essa enorme dificuldade, porque tem muita gente no mundo que tem interesses de que as coisas não terminem bem, de vender armas para os lados, não importa qual, e aí as coisas vão aumentando. E vocês pensam que isso que está acontecendo lá não nos atinge? É claro que sim, porque energia, vibração, pá, sai dali e envolve o mundo inteiro. E eu confesso a vocês que, às vezes, eu olho a cara das pessoas que estão decidindo, vamos resolver. Eu não acredito em nada. Você olha para a cara do homem, você vê que a cara do homem diz, eu estou fingindo que eu estou querendo encontrar uma solução. Nós já fizemos isso em outras vidas. Agora é a vez dos que comandam o mundo, mas estão comandando de uma forma atabalhoada. E nós precisamos, enfim, solucionar. A coisa está tão difícil que outro dia um jornalista dizia, na época de Alexandre o Grande, eles já brigavam entre si. Poxa, da época de Alexandre o Grande para cá, nós estamos com um problemão na Terra. A gente não consegue tornar a Terra um planeta realmente, não digo nem espiritualizado, mas com uma vibração que importe na direção do nosso semelhante,
tenha ele o rótulo ou a origem que tiver. O Chico, uma vez, uma senhora disse para ele: "Ô, Chico, eu tenho uma tristeza tão grande, porque eu trabalho, eu frequento o centro, e o meu marido não vem de jeito nenhum. Ele fica do lado de fora, Chico. Ele não vem." O Chico imediatamente disse a ela: "Mas ele é um homem bom, minha filha." E ela: "Ah, ele é um ótimo homem. Ele é uma pessoa ótima, mas ele não vem para trabalhar no centro de jeito nenhum." "Ah, minha filha", disse o Chico, "não se importe. Primeiro, Deus quer que nós sejamos bons. Depois, Ele quer que a gente acredite em alguma coisa. Portanto, se vem alguém na sua família, alguém ligado a você, que aparentemente não virá te acompanhando, deixa ele lá, porque se ele fizer o bem, tudo estará bem." Quando eu tinha 11 anos, eu ficava na porta do estacionamento, não tinha, a comunhão era pequenininha, não tinha jardim, não tinha nada. Eu ficava na porta do ficava dentro do carro do meu pai. A minha mãe já trabalhava na comunhão, desde a época da Casa do Barata, lá na W3, e eu, com aquele equilíbrio, dizia para ele assim: "Eu, se fosse o senhor, não deixava a mamãe frequentar esse lugar." Com 11 aninhos. E passava, com certeza, um anjo torto dizendo: "Teu dia vai chegar, né?" E o papai, com a maior tranquilidade, os pais dele já eram espíritas desde a década de 30 do século passado, dizia: "Não, isso faz muito bem para sua mãe. Minha mãe só recebia almas suicidas. Então, imagine a necessidade que ela tinha de trabalhar. Isso faz muito bem para sua mãe, vamos deixar." E nós ficávamos lá fora esperando. O dirigente do grupo da minha mãe chamava-se José Francisco. Que pessoa equilibrada, que pessoa bacana, que sabia da necessidade de trabalho da minha mãe e o quanto ela era útil para essas almas que haviam atentado contra si mesmas e precisavam chorar, usando um corpo físico. E os homens, quando se manifestavam, ficavam horrorizados. "Mas eu estou usando o corpo de uma mulher para falar? O que aconteceu comigo?" É assim que as pessoas eram sempre levadas ao mundo espiritual para retomar o seu destino. Não duvidemos que as nossas preces alcançam mesmo as portas do céu. E, muitas vezes, retornam para nós, possibilitando a oportunidade de trabalho e de bênção mais para frente. A mãe de um jovem suicida, perguntada pelo filho mais velho o que ela queria fazer no dia de finados, ela disse: "Meu filho, eu não quero ir ao cemitério. Eu sou católica, mas eu não quero homenagear o seu irmão no cemitério. O que eu queria mesmo era levar mantimentos para um abrigo de idosos." E o filho, então, a dor do suicídio do irmão ainda era muito recente, disse: "Então, mãe, vamos organizar tudo e vamos levar juntos essa ajuda e você vai entregar para cada idoso a contribuição e para a cozinha desse abrigo o alimento." E eles convidaram o Chico para ir com eles. Isso em 1960. O Chico foi. E o Chico quietinho, assistindo a distribuição que ela estava fazendo em nome do filho. Toda vez que ela pegava um pacote de mantimento, ela orava, pedindo pelo filho. Quando tudo acabou e eles iam voltando para casa, o Chico disse ao rapaz: "Você sabe, a prece é uma coisa tão extraordinária que, quando sua mãe depositava na mão do idoso o que ela tinha trazido para cada um fio de luz dourada saía do coração dela e atingia no mundo espiritual o seu irmão, exatamente nesta área
do coração. No fundo, naquele dia, ela estava muito mais ligada ao filho suicida do que se tivesse ido até o cemitério. Porque o gesto de carinho e intenção do filho é que a magnetizava e fazia chegar até o rapaz que precisava tanto de ajuda. Por isso, orar é manter a nossa vida mental, psíquica, física e impedir que muita coisa negativa aconteça. Nós precisamos estar preparados para isso. O Chico, entre muitos sobrinhos, tinha um sobrinho chamado Amauri. Este menino era de uma mediunidade desde quando nasceu. E o Chico costumava dizer para a mãe dele, que era irmã de Chico, a Maria: Maria, o Amauri tem tanto compromisso que sai dos olhos dele o compromisso, a energia. Ele vai precisar trabalhar muito em benefício das almas que sofrem. Mas chegou um dia em que as almas sofredoras, para atingir Chico Xavier, utilizaram-se do Amauri. O ano era 1959. Este rapaz psicografava lindamente, mas em 59 ele pirou. As almas sofredoras fizeram com que ele perdesse a razão. E ele começou publicamente a dizer às pessoas que o seu tio Chico Xavier era uma fraude. Isso teve uma repercussão impressionante, difícil. E, claro, as almas sofredoras não pretendiam só isso. Pretendiam que o Amauri, que tinha todo um compromisso espiritual, também fracassasse pessoalmente. E ele se tornou alcoólatra. Ele era encontrado pelas ruas da cidade caído, dormindo ou em delírio, porque ninguém conseguia retirá-lo daquela perturbação. Em 1961, ele desencarna. Mas foi um período muito difícil para o Chico, porque, embora a família do Chico morasse em Sabará e o Chico em Uberaba, ficou difícil convencer as pessoas de que tudo aquilo que o sobrinho dizia sobre ele não era verdade. E vocês sabem, quando quem não gosta de nós, seja encarnado ou desencarnado, não gosta mesmo, as almas sofredoras não desistem, não. E o que aconteceu? Em 1980, 19 anos depois da morte do Amauri, a Maria, mãe do Amauri, irmã mais velha de Chico, em 1º de janeiro de 1980, ela, há alguns meses, já entrava num processo de perturbação, igualzinho ao filho. No dia 1º de janeiro, sem uma palavra, ela comprou álcool, jogou sobre o próprio corpo, ateou fogo e tirou a própria vida dessa forma tão dolorosa. Viveu 3 dias e desencarnou. Um dia eu vou trazer aqui a carta que o Chico escreveu para toda a família quando a sua irmã cometeu o suicídio. É uma carta maravilhosa, porque ele teve que ocultar de todos a sua dor. A irmã era só 3 anos mais velha do que ele, para confortar a todos, porque a família ficou doida. Como que ela fez uma coisa dessa? Que absurdo! Mas ele então diz, ela suportou a ausência do filho de todas as maneiras. Mas à medida que os outros filhos foram se casando e tendo a própria vida, ela foi entrando num processo de sofrimento. E ela não conseguia orar. Ela não conseguia ter 1 minuto de alegria genuína. E aí as almas sofredoras foram se assenhorando da sua cabeça para que ela fugisse da vida na Terra. Então, às vezes, quando nós vemos a vida do Chico, imaginamos, nossa,
Que vida maravilhosa! Nunca passou um desgosto. Não, a vida dele foi só luta, foi só perder as pessoas que amava, mas ele nunca se deixou desanimar. Eu vou trazer a carta aos pedaços porque vale a pena. Há uma suspeita na doutrina espírita, para muitos, de que Chico Xavier foi Kardec. Tem gente que acha isso um absurdo, porque Kardec era um tipo e o Chico era feio. Olha as desculpas. Porque Kardec era um pedagogo e o Chico não tinha nem o terceiro primário. Mas sabe por quê? Porque ele precisou trabalhar com 10 anos de idade numa fábrica de tecidos. E ele parou de estudar para poder trabalhar e ajudar dentro de casa. Então, hoje, as pessoas olham, não pode ter sido. Olha, eu confesso a vocês que se o Kardec voltou, ele foi Chico Xavier. Porque está lá, em obras póstumas. Os espíritos dizem que no início do próximo século eu voltarei. O Chico nasceu em 1910. Ah, mas não, ele era muito feio. Né? Como se Kardec fosse um Paul Newman. Mas a verdade é que se Kardec não era o Chico, Kardec foi fazer outra coisa e não voltou para a Terra, não. Porque imagine a lógica de você criar as obras básicas, trabalhar durante 13 anos, cair duro, morto, de um aneurisma, e em 1910 voltar em família misérrima para fazer o que tinha ficado faltando. Toda a parte do Evangelho, toda a parte que nós estamos estudando até hoje. Porque se eu estivesse falando aqui do Livro dos Espíritos, vocês já tinham ido lá comer uma coxinha lá fora. Mas o Chico psicografou mais de 400 livros, dando a atualidade da doutrina para os nossos corações. Quando nós fazemos o bem, meus amigos, nós arrombamos as portas do céu. Seja qual for o bem que nós possamos fazer. Francisco de Assis, na frente da família, tira toda a roupa, fica nu e vai embora. Porque ele voltou da cruzada louco, no bom sentido. Ele queria seguir Jesus. E a igreja, naquela época, esquecia de Jesus. E vai Francisco para seguir Jesus. Uma vez ele estava regando as plantas e alguém perguntou: irmão Francisco, se a sua vida tivesse sido outra, qual seria o motivo da sua felicidade? O que o senhor estaria fazendo? E Francisco respondeu: oh, meu filho, com sorte eu estaria molhando as minhas plantas. Por isso, não é preciso que a rua toda saiba que você está fazendo coisas boas. O exemplo virá sempre da sua atitude, daquilo que você, na verdade, está transformando portas adentro do seu coração. Não nos esqueçamos disso. Há tempos atrás, os espíritos amigos aqui do sábado pediram que eu fizesse uma palestra cujo título seria Tudo é Pensamento. E eu fiquei intrigada, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Rodrigo me trazia aqui para o palco e comentava comigo que esta palestra Tudo é Pensamento tem mais de 1 milhão de acessos. Então, quando os espíritos amigos nos aconselham, dizem coisas, nos incentivam, é porque eles já foram homens que viveram na Terra e querem que nós tenhamos todo o aproveitamento possível, porque isso aqui é um estágio e um dia nós vamos retornar à nossa pátria real, mas carregando tudo que nós fizemos. Meus amigos, eu fico pensando que se nós tivermos motivo para reclamar, vamos reclamar muito. E é muito chato reclamar. Você ficar uma pessoa mais velha
reclamona, é ruim. Eu me lembro que uma vez o doutor Bezerra de Menezes disse para mim: minha filha, a velhice tem suas lições, sem queixas, sem lágrimas. Então, já viram, né? Eu vejo tanta gente jovem aqui. Desejo que vocês não tenham queixas e nem lágrimas para o futuro, porque estarão sintonizados, arrombando as portas do céu sempre que puderem. É claro que ninguém é santo. Então chove, depois faz aquele calor absurdo, você tem vontade de sair correndo. Mas você mansamente diz: que bom, está calor. Eu moro no 6º andar, deixo tudo escancarado e o ar não entra. É inacreditável uma coisa dessa. Mas eu penso, já devo ter vivido no sufoco em outras encarnações. Quando eu cheguei aqui, a Flaviana me disse: faltou luz. Eu falei: então nós, meninos de sábado, estamos no conforto. Quem de nós, meninos de sábado, não conhece a sombra, a escuridão? E agora nós estamos fazendo luz. Meus amigos, é impressionante quando nós pensamos que estamos nessa há muito tempo e ainda nos cabe caminhar muito, mas sempre sabendo que se a oração em que pedirmos algo nascer no mais profundo de nós, vamos sim ser ouvidos e vamos poder, uma vez ouvidos, realmente auxiliar. Gente, eu vou fazer mês que vem 66 anos e 50 de palestra. E não há coisa melhor para comemorar que não seja lançando o Minuto com Maíse com vocês em dezembro. A minha cabeça está de um jeito que ontem, quando eu saí para ir ao shopping, fechei a porta da minha casa, fui para o shopping. Quando eu fui pagar o almoço, eu reparei que a minha chave de casa não estava na minha bolsa. Como eu não dirijo, eu vou de táxi. Gente, eu pensei, ora, devo ter deixado ali no chinês. Falei para a mocinha: deixei minha chave de casa aqui. Está escrito Disney, né? Que é para eu lembrar que um dia eu tenho que voltar na Disney. Ela: não, só não deixou, não. Eu falei: não tem problema, não. Aí eu já fiquei imaginando, nas horas que eu passei lá, no Terraço Shopping, que eu ia voltar para casa e chamar o chaveiro. Não. Quando eu chego no meu andar, está a minha chave pendurada na porta, do lado de fora. Se eu não tivesse os vizinhos espiritualizados que eu tenho, já era. Então, vocês veem como a minha cabeça está. Ainda, já envelhecendo, está na cara, né? Mas, se porventura um dia eu chegar aqui, olhar para a Cristina, olhar para o Anderson, que é nosso amigo menino de sábado de São Paulo, que hoje está aqui com a gente, olhar para vocês com aquele olhar de nunca mais e perguntar: como é meu nome mesmo? Vocês, pelo amor, digam Maíse. YSE, certo? E é claro, você que está aí pela internet, você que está aqui conosco, vocês não sabem como vocês são invejados. Vem caravana no que vem do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, porque quer sentar perto de vocês para absorver a comunhão. Meninos, se você não vai ajudar, não tem problema. Eu fico pensando nos pesadelos que você vai ter. Meu Deus do céu! Ainda mais dezembro, o mês em que eu e Jesus nascemos. Eu não quero nada, apenas que você compre um livro para você e um para um amigo. Só isso já vai nos ajudar demais. E tenho certeza que Dr. Bezerra de Menezes, seu Eurípides Bassanufo e tantos aqui, representados pelas forças do bem,
nos auxiliarão. Que possamos auxiliar, seja quem for, seja onde for, seja como for. E sei que um dia, na pátria maior, nós entenderemos por que nos encontrávamos, por que estávamos juntos para retomar o nosso destino. Ao final desta poderosa reflexão, uma mensagem se firma. Orar com fé verdadeira e agir com amor é arrombar as portas do céu. Mesmo nos momentos mais sombrios, na dor, na perda ou na crise, é a prece com sentimento que aciona forças que ultrapassam nossa compreensão. E a caridade, tão simples e humana, torna-se ponte viva para a luz divina. Portanto, convido você a viver esse princípio. Transforme sua prece em atitude, seu desejo de mudança em ação solidária. Ao fazer isso, você atrai companheiros espirituais de luz, apoio invisível e graça transformadora. Compartilhe esta mensagem com quem precisa reencontrar coragem e fé. Deixe nos comentários o que esse chamado foi capaz de despertar no seu coração. Se inscreva e siga conosco nessa caminhada de luz, porque cada gesto de amor tem o poder de abrir portas espirituais inimagináveis.